E aí, galera? Um terremoto de magnitude 4.4 sacudiu a região de Campi Flegrei, na Itália, deixando todo mundo em Nápoles e arredores com o coração na mão. Isso aconteceu em Pozzuoli, bem pertinho de Nápoles, às 1h25 da madrugada. E o pior, foi raso, a só 3 km de profundidade. Imagina o susto dessa galera acordando com a terra tremendo desse jeito? Não é a primeira vez que a terra dá uma chacoalhada por lá. No ano passado, já tinha rolado outro tremor de 4, mas agora as coisas estão ficando mais intensas. Em fevereiro, um terremoto bem forte já tinha dado o aviso, e desde então a região não para quieta. No dia 11 de março, por exemplo, teve um de 3.0, e depois disso foi um atrás do outro até esse 4.4 da madrugada. O que está assustando mesmo é que esses tremores não vêm sozinhos. Segundos depois do 4.4, já veio um de 1.1, depois outro de 1.0, e poucos minutos depois mais um de 1.6 e outro 1.1. É um enxame sísmico sem fim. E olha que esses são só os que a gente consegue registrar fácil, porque os menores devem estar acontecendo aos montes enquanto a terra não sossega. O epicentro desse tremor forte foi em Via Napoli, uma área bem próxima da água, em Pozzuoli. Quem conhece já sabe que ali é o olho do furacão quando se fala de terremotos nessa região. E não é só tremedeira. O solo está subindo rápido demais. No ano passado, era 2 centímetros por mês, mas agora já está em 3 centímetros por mês. Isso é sinal de que alguma coisa está mexendo lá embaixo. Sabe o que está deixando os cientistas de cabelo em pé? Essa área de Campi Flegrei é um supervulcão, e esses tremores todos, junto com a elevação do solo, podem ser um alerta de que ele está acordando. A maior parte dos terremotos desse enxame está concentrada perto de Solfatara, onde o chão está subindo mais forte. É um lugar que já está acostumado a tremer, mas agora está exagerado. Enquanto isso, as notícias não param de chegar. O prefeito de Pozzuoli soltou um comunicado dizendo que o Observatório Vesuviano está de olho em tudo, mas a situação está tensa. Ele até deu números de telefone para a galera ligar e reportar danos. É que, com um tremor desses, as coisas começam a desabar. E o pânico já tomou conta de quem mora por lá. A situação em Pozzuoli está caótica depois desse terremoto de 4.4. Os jornais já confirmaram que um prédio desabou e os bombeiros conseguiram tirar uma pessoa viva dos escombros. Imagina o desespero de quem está vendo a casa caindo em cima da família. E não foi só esse caso, tem relatos de rachaduras, pedaços de estuque despencando e carros sendo amassados por destroços. O tremor foi tão forte que acordou gente em todos os cantos de Nápoles e até em cidades vizinhas como Portici. Quem sentiu disse que durou um tempão, bem mais do que o normal para os tremores pequenos. Isso só aumenta o medo, porque ninguém sabe quando o próximo vai acontecer ou se vai ser ainda pior. Na Via della Liberazione, em Agnano, uma área pertinho de Nápoles, o pessoal está em pânico total. Tem filas de carros com moradores prontos para abandonar tudo e fugir do epicentro. E não é para menos. Além do prédio que caiu em Pozzuoli, os bombeiros estão correndo para checar se tem mais gente presa ou mais estragos graves. A Defesa Civil e a Polícia Municipal estão na rua, tentando organizar o caos e coletar informações sobre os danos. Por enquanto, dizem que não tem nada super sério além do desabamento já confirmado, mas prometeram uma atualização ainda hoje. Só que para quem está lá, esperando o chão parar de tremer, isso não tranquiliza muito. Esse enxame sísmico não é novidade para a região, mas está ficando mais frequente. Só nos últimos dias foram entre 30 e 40 tremores por dia. E agora esse 4.4 veio para mostrar que a coisa está escalando. Fevereiro já tinha sido louco, com mais de 1.800 terremotos em um mês, e março está seguindo o mesmo caminho. Enquanto isso, o supervulcão Campi Flegrei continua dando sinais preocupantes. Além dos tremores, o solo subindo 3 centímetros por mês está deixando claro que tem pressão acumulada lá embaixo. E se isso não bastasse, níveis de CO2 nas casas estão subindo, deixando as pessoas tontas e com medo de algo ainda pior vindo por aí. Galera, o que está rolando em Campi Flegrei não é brincadeira. Esse supervulcão está dando todos os sinais de que está inquieto. E os cientistas estão de olho nisso há tempos. Um especialista, o Giuseppe Di Natale, soltou o verbo. A elevação do solo está 40 centímetros mais alta do que nos anos 80, quando a região viveu uma crise parecida. Só que agora, a coisa está mais feia. Nos anos 80, o chão subia mais rápido, mas a crise durou só 2 anos. Hoje, essa bagunça já está rolando há 18 anos, e a pressão está aumentando devagar, mas sem parar. O pior é que a camada que segura o magma lá embaixo está com 1/3 da força que tinha antes. Isso significa que está mais fácil para o magma dar um jeito de subir. Os tremores estão mais fortes e mais frequentes do que naquela época. O enxame sísmico de fevereiro, por exemplo, foi histórico. Mais de 1.800 tremores em 28 dias, com um dia chegando a 800 eventos. Comparado com os anos 80, é como se o supervulcão tivesse acordado com mais fome dessa vez.
E não é só o chão tremendo que preocupa. As emissões de gases como CO2 e H2S estão bem mais altas do que antes. Isso explica por que tem gente em casa sentindo tontura e quase desmaiando. É um sinal claro de que o supervulcão está mexendo com os reservatórios de magma lá embaixo. O Di Natale, que é vulcanologista e trabalha no INGV, está avisando todo mundo. Ele diz que essa elevação de 3 centímetros por mês depende do fluxo de gases vindo de um reservatório de magma a 8 quilômetros de profundidade. E tem outro mais raso ainda, a só 3,9 quilômetros, o que deixa tudo mais perigoso. Ele já tinha falado isso antes do 4.4 acontecer. E agora que o tremor veio, ficou claro que a sismicidade vai aumentar ainda mais se o solo não parar de subir. Para ele, o que está acontecendo agora é uma versão ampliada do que rolou nos anos 80. E a gente precisa ficar de olho no que vem pela frente. Com tudo isso acontecendo, o medo está tomando conta de Nápoles e Pozzuoli. O terremoto de 4.4 foi sentido em cada bairro da capital da região e em vários municípios ao redor. A galera está dizendo que foi muito forte. E as fotos dos estragos estão começando a pipocar nas redes e nos jornais. Tem imagens de rachaduras nas paredes, pedaços de estuque que caíram de prédios antigos e até carros danificados por destroços. Em Agnano, uma vizinhança a oeste de Nápoles, o pessoal está relatando que as coisas caíram das fachadas das casas. É o tipo de coisa que transforma uma noite comum num pesadelo. O desabamento de um andar de uma casa em Pozzuoli está sendo o destaque das notícias. Os bombeiros ainda estão trabalhando para ver se tem mais vítimas ou danos escondidos. Enquanto isso, a Defesa Civil está correndo atrás de relatos para entender o tamanho do estrago total. Na área da Via Napoli, onde o epicentro foi registrado, a proximidade com a água só aumenta a tensão. É uma região que já sofreu muito com esses enxames sísmicos e agora está no limite. O prefeito está pedindo calma, mas com o chão tremendo desse jeito, é difícil segurar o pânico. E sabe o que impressiona? Esse terremoto de 4.4 não foi um evento isolado. Ele veio depois de dias de tremores menores que já estavam deixando todo mundo nervoso. Desde o começo de março, a média de 30 a 40 tremores por dia virou rotina, e agora a coisa ficou séria. O pessoal está começando a se perguntar, até quando isso vai aguentar? Os cientistas já estão falando que o nível de alerta precisa subir, e tem quem defenda evacuar a zona vermelha, a área mais perigosa perto do supervulcão. Só que, por enquanto, as autoridades estão só monitorando e pedindo para a galera ficar de olho nos prédios. A crise em Campi Flegrei está deixando marcas que vão além dos tremores. O solo subindo 40 centímetros a mais do que nos anos 80 é um recorde que ninguém queria ver. E, diferente daquela época, a velocidade de elevação está mais lenta, mas constante, o que mostra que a pressão está se acumulando sem trégua. O Giuseppe Di Natale, que entende tudo de vulcões, explicou que essa elevação vem dos gases quentes saindo do magma, lá a 8 quilômetros de profundidade. Nos anos 80, o chão subia mais rápido porque o magma esquentava os aquíferos diretamente. Mas agora é um processo mais demorado e perigoso, porque não para. Ele também falou que a sismicidade está ligada direto a essa elevação. Quanto mais o solo sobe, mais os tremores aparecem. E agora que a velocidade de elevação está em 3 centímetros por mês, os terremotos vão ficar mais comuns e mais fortes. O 4.4 foi só um aviso do que pode vir. Comparado com os anos 80, a crise atual é mais longa e intensa. Lá atrás, foram 2 anos de tremedeira, mas agora já são 18 anos sem dar sossego. Os gases estão mais fortes, os tremores mais frequentes e o solo está mais alto do que nunca. É uma bomba relógio que ninguém sabe quando vai explodir. O que assusta mais é a fragilidade da região. A camada que segura o magma está bem mais fraca do que antes, com só 1/3 da resistência que tinha nos anos 80. Isso quer dizer que qualquer movimento maior lá embaixo pode romper tudo e trazer o caos para a superfície. Enquanto isso, as autoridades estão tentando manter o controle, mas o Di Natale já avisou. Se a elevação não parar logo, os tremores vão piorar. E com o 4.4 deixando prédios no chão e a galera em pânico, fica claro que o supervulcão não tá para brincadeira. O terremoto de 4.4 foi só a ponta do iceberg em Campi Flegrei. A região está vivendo um enxame sísmico que não dá trégua, e o pessoal de Pozzuoli e Nápoles está sentindo o chão tremer quase todo dia. Fevereiro foi insano, com mais de 1.800 tremores, e março está indo pelo mesmo caminho. Os cientistas estão acompanhando cada detalhe, mas o que eles veem não é nada animador. O solo subindo 3 centímetros por mês, os níveis de CO2 nas casas, os tremores constantes e a proximidade do magma estão criando um cenário que parece saído de filme de catástrofe. E olha que o magma está a só 3. 9 quilômetros em alguns pontos. O Di Natale, que é uma referência nisso, está batendo na tecla de que a crise atual é pior que a dos anos 80.
além da elevação recorde. Os gases estão mais intensos e os tremores estão batendo recordes de frequência e força. É como se o supervulcão tivesse ganhado um fôlego extra para assustar todo mundo. E o que sobra para quem mora lá? Medo e incerteza. As pessoas estão vendo prédios racharem, carros sendo destruídos por destroços e até desabamentos acontecendo. Se você está acompanhando essa história, sabe que a coisa está feia. O solo subindo 3 centímetros por mês e os mais de 1.800 tremores em fevereiro mostram que Camp Flegrei está no limite. A Defesa Civil está de olho, mas o medo é que um tremor ainda maior mude tudo de uma vez. Então, fica ligado aqui no canal para não perder os próximos capítulos dessa saga. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele like maroto, se inscreve e ativa o sininho para não ficar de fora. E me conta aqui nos comentários, o que você acha que vai acontecer em Camp Flegrei? Será que o supervulcão vai acordar de vez? A gente continua acompanhando tudo de perto para trazer as últimas notícias para vocês. Compartilha esse vídeo com a galera que curte entender o que está rolando no mundo. E bora ficar de olho nesse supervulcão que não tá dando sossego para ninguém.